e aí tem dois assuntos que eu quero abordar aqui. O primeiro é que o Léo já concluiu, ele é professor da Universidade Federal do Acre, e está em Brasília também, já concluiu o doutorado, e eu quero que ele fale do doutorado, qual foi, né, ali o tema. E também a gente vai falar das eleições de 2026, porque há uma tese de que o PT no Acre deve lançar candidato sim a governador, porque criaria um polo de debate, porque aqui o que a gente está vendo é um candidato da direita e um candidato da direita. Então, segundo o Luiz Carlos Moreira Jorge, vai ser uma monotonia. Léo, fala um pouquinho do doutorado, da sua tese, como é que foi? Primeiro foi um prazer, né? Eu fiz doutorado, Astério, aí 4 anos, comecei na pandemia, depois mandato, campanha eleitoral e agora essa estada no MEC, mas graças a Deus consegui com muito afinco. Eu e a minha esposa também concluí o doutorado, também é professora da Universidade Federal do Acre. Conseguimos aí terminar agora no final de 2024. Minha tese foi sobre a prática de lawfare contra o presidente Lula, né? O uso do direito como arma política, né? E como que isso se desdobrou ao longo desses últimos 10 anos. E aí fui aprovado, inclusive com publicação. Então eu espero que esse ano a gente possa lançar esse livro e vou vir aqui no Acre com certeza lançar e mostrar para os amigos. E, é claro, sobre a política do Acre, né? A gente tá lá em Brasília, mas está sempre acompanhando. Eu tenho conversado com o ex-governador, ex-senador Jorge Viana, com o próprio ex-governador Tião Viana, que está em Brasília também. Tenho acompanhado esse trabalho belíssimo que o nosso vereador da capital, André Camay, tem feito aqui em Rio Branco e acompanhado também os órgãos federais, os diretórios do PT. Então, a gente, primeira coisa, o PT não está morto, o PT vai continuar lutando pelo povo do Acre, o PT tem um legado, tem o que mostrar, agora é claro que precisa se renovar nesse processo. Foi um ciclo, foi né? Um ciclo que se encerrou, fechou, né? de 20 anos no governo do Estado, mas tivemos aí 4 mandatos, com o Jorge 5 mandatos na prefeitura. Grande parte do que é o Acre hoje, né, do Acre moderno, foi inaugurado por esse período que nós tivemos à frente, e também tem novas lideranças surgindo, como o próprio André Camay, que é o nosso vereador hoje aqui na capital, que tem feito um belíssimo trabalho. Astério, eu não tenho aqui autorização para falar pela direção do PT, claro, pelo nosso presidente Daniel Zen, claro, pelo Jorge, mas eu penso que o Jorge tem que ser candidato majoritário na próxima eleição. Ele tem conversado com o presidente Lula, tem uma predileção para que seja candidato ao Senado. Eu, particularmente, acho que não só o PT, mas toda a esquerda aqui no Acre, o PT, o PSB, o PCdoB, o PV, o PSOL, acho que todos esses partidos têm que estar juntos. O MDB pode entrar nessa... A gente tem a vontade de conversar com esses partidos do centro, inclusive MDB, PSD, como fizemos agora na eleição do Marcos Alexandre, teve todo mundo junto. E aí a gente está aberto para fazer, nós precisamos fazer uma frente aqui, mas a esquerda, pelo menos a esquerda, tem que estar junto aqui para ter o palanque do presidente Lula. E eu, particularmente, acho que não necessariamente o nome ao governo, nós temos que lançar um nome ao governo do Estado, mas não precisa ser o nome do PT. Eu tenho, inclusive, conversado com os companheiros a esse respeito. Mas nós temos que botar o nome. Eu acho que não dá para a gente ficar escolhendo entre os nomes da direita. O deputado Edivaldo Magalhães, um parêntese, que ele é hoje o representante da esquerda na Assembleia Legislativa, né? Parece que é o único. Ele defende a tese de que é preciso coragem e ousadia para lançar um candidato. Não, se vai ganhar ou não, não é isso. É preciso recomeçar, como começou lá atrás com o Jorge Viana. Exatamente. Ou outros. Só que agora a gente pode recomeçar, mas inclusive agora com o parâmetro de um governo que ficou 8 anos e que muitas coisas que a gente construiu ao longo de décadas foram sendo destruídas. Então, eu acho que nós temos condição, sim, de lançar uma candidatura e, obviamente, que aí você, construindo a aliança, você vai construir as candidaturas ao Senado, que nós achamos que a candidatura do Jorge é uma candidatura viável eleitoralmente, e construindo também as chapas de deputados federais, estaduais e, fundamentalmente, o presidente Lula, com todo esse trabalho que tem sido feito aqui, mais uma vez o presidente Lula,
o presidente Lula precisa ser reconhecido pelo povo do Acre e precisa ter um palanque aqui, um candidato a governador que vá nos debates, que vá na campanha, que vá nas ruas, que vá no programa eleitoral fazer a defesa do nosso projeto. O senador Jorge Viana, hoje presidente da Apex, né, ex-senador, ele sempre desponta com 30% dos votos ou em segundo lugar para o Senado, para o governo, quer dizer, tem um nome. Exato. Ele tem um legado. Aliás, o Jorge nunca deixou de trabalhar pelo Acre, né? Em todos os momentos em que o Jorge foi governador por 2 mandatos, foi senador. Agora esse trabalho que ele está fazendo na Apex, o Acre despontou do ponto de vista das exportações, né? Bateu o recorde de exportações graças ao trabalho que o Jorge está fazendo lá na Apex. Agora mesmo, eu vi agora domingo, sábado, foi lançado aí um novo trabalho que está sendo feito com a cultura do café, mais 12 milhões de investimentos. Então o Jorge tem trabalhado muito pelo Acre. E o que eu vejo na rua é muita gente, rapaz, a gente sente falta de ter um mandato como o mandato do Jorge, né? Por mais que as pessoas não gostem do PT ou não simpatizem, mas sabem da importância que tem o Jorge Viana, uma pessoa que conhece o mundo e que pode ajudar o Acre aonde tiver, mas sobretudo se tiver um mandato. Por isso que a gente defende que o Jorge seja mais uma vez candidato e vamos para a luta com ele. Você teria disposição para voltar a disputar mandato eletivo aí? Aqui agora em 2026, chegou a pensar nisso, não? Eu sou um petista de berço, né, Astério? Reza a lenda que eu era aquele petista que tinha umas fraldas de pano e o brochezinho era uma estrela de PT. Já era estrela, é verdade. O Léo é petista autêntico, né? Meu pai é praticamente fundador do PT, minha tia é fundadora de Cartório, a Nilza Cunha, quero mandar um abraço para ela aqui. E tive a oportunidade de ser presidente do PT, secretário de Estado com 22 anos, presidente do PT com 28 anos, tive 2 mandatos de deputado federal. Contribuí muito, acho que já dei uma contribuição grande. Agora eu sou aquele cara que é o soldado do partido. Independente de onde eu estiver, sendo candidato ou não sendo candidato, hoje eu estou no Ministério, estou ajudando o Acre, estou ajudando o governo do presidente Lula. Eu vou estar colaborando para melhorar a vida da nossa população. Então, é isso, eu acho que a minha prioridade agora nesse momento é ajudar o Acre, estando lá no Ministério, ajudar o Brasil estando lá no Ministério, mas a gente está de olho na política porque a gente sabe que, e eu afirmo isso sem medo de errar, o melhor para o estado do Acre e o melhor para o Brasil tem sido, ao longo dos anos, esse trabalho que o PT e os partidos aliados têm feito pelo nosso povo brasileiro e pelo povo acreano. Para a gente fechar, como é que você vê esse processo que se iniciou lá atrás, da demonização da esquerda, e o estabelecimento de um certo conservadorismo, assim, que é até confuso de você traçar uma identidade bem original para ele? Olha, eu acho que assim, a sociedade brasileira, tradicionalmente, ela é conservadora. O presidente Lula ele conseguiu, ao longo de muitos anos, dialogar com isso. Eu acho que a gente, minha opinião, a gente pesou um pouco na mão com o chamado discurso identitário ao longo dos anos. E isso criou uma certa reação com os evangélicos. Vamos só recordar, por exemplo, que quem fez a lei da liberdade religiosa foi o presidente Lula. Agora mesmo, no Palácio do Planalto, o presidente Lula tornou o gospel um patrimônio cultural nacional. Então o presidente Lula não tem nada contra os evangélicos. Agora, é claro que foi se criando esse estigma, né? E isso acabou criando uma resistência a partir dos trabalhadores. Aliás, na última eleição, Astério, é bom lembrar, vou lembrar isso sempre. Fica à vontade. Disseram que o PT ia fechar a igreja mais uma vez, que o PT ia perseguir os evangélicos, e isso não está acontecendo. Pelo contrário, o PT está trabalhando, incluiu milhões de pessoas saíram da pobreza, da miséria, boa parte são evangélicos. Programas como esse Acredita, que é um trabalho que é feito de empreendedorismo, tem procurado as igrejas evangélicas. Então, nós continuamos fazendo parceria com as igrejas evangélicas, não temos preconceito, nós sempre trabalhamos para todos. Agora, é claro que se criou um movimento, inclusive, de fake news, de demonização, de dizer, o PT é o partido do demônio, quem é petista tem pacto com o demônio. Então, é um absurdo isso.
E baseado numa coisa que é extremamente falsa, que é a chamada ameaça do comunismo. Que não existe. O PT, desde que nasceu, foi um partido que negou o que aconteceu na União Soviética, em países que, por exemplo, perseguiam as pessoas. Então o PT nasceu para criar um partido com a democracia com base naquilo que é o nosso povo aqui no Brasil. E nós não vamos perseguir ninguém, mas pelo contrário, nós estamos trabalhando para todos. Nossos governos trabalham para todas as pessoas. E nós vamos trabalhar para quebrar isso, embora tenha uma rede subterrânea aí de notícias falsas que todo dia nos ataca com mentiras e que, como disse o presidente Lula, nós vamos trabalhar firmemente para combater essas mentiras. Ele disse que 2025 é o ano de vencer a mentira, né? É o ano de vencer as mentiras. E isso acontece se comunicando com o povo, mas, sobretudo, entregando, né? Um governo que realize aquilo que prometeu. E aí nós estamos trabalhando para reduzir o preço dos alimentos, estamos trabalhando para reduzir a inflação, para reduzir os juros, para que a pessoa que quer fazer o seu empreendimento não tenha empecilho para isso, para que as pessoas mais pobres elas possam ter melhores condições de vida, possam ter menos imposto com a isenção de 5 mil. Então, tudo isso nós estamos fazendo em sintonia com aquilo que está no coração e nas necessidades do povo brasileiro. Léo, chegamos ao fim. Muito obrigado pela sua vinda aqui, pelas informações. Obrigado. Obrigado, Astério. Obrigado a meus conterrâneos, telespectadores aí. Nós vamos ao intervalo comercial e eu volto daqui a pouco, porque a gente sabe que está chegando o Carnaval, Rios de Água Viva. Já, eu acho que há mais de 20 anos que a Igreja Católica